Olá, aqui é o professor Alexinaldo e neste curso vamos falar sobre trigonometria básica, um tema básico para que nós possamos ingressar no curso de vetores. Para os alunos, basta entrar na plataforma Moodle, na parte de física, e baixar esta aula que já está com as anotações. Trigonometria básica. Então, vamos prosseguir. História da trigonometria. O desenvolvimento da trigonometria se deu principalmente devido aos problemas gerados pela astronomia, agrimensura e navegações, por volta do século IV ou V a.C., com os egípcios e babilônios. Veja, a astronomia ela teve o seu desenvolvimento principalmente devido à grande necessidade das navegações. Porque imagine um barco em alto mar, naquele ponto onde você não vê mais terra, à noite. Então você precisa se orientar de acordo com o céu estrelado. Esse foi um dos principais motivos para o desenvolvimento da astronomia. E quando os homens, os seres humanos, deixaram a vida nômade de caçadores e coletores e começaram a se assentar em terrenos e praticar a agricultura, começou-se a necessidade de demarcação de terrenos. E para isso, o uso da geometria e também da trigonometria, que é o estudo dos ângulos. A palavra trigonometria significa medida das partes de um triângulo. Nós estamos vendo aqui o papiro de Hind. Esse papiro ele é muito antigo, da época dos egípcios, ele está no Museu de Londres e ele já mostra os estudos elementares sobre os triângulos. Hiparco de Niceia, 190 a 120 a.C. O astrônomo Hiparco de Niceia é considerado o pai da trigonometria. Na segunda metade do século II a.C., ele escreveu um tratado em 12 livros, no qual construiu a primeira tabela trigonométrica. Nós, na sala de aula, podemos construir uma mini tabela trigonométrica com os 3 principais ângulos. É um recurso de memorização, uma frase cantada, na qual nós falamos assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 sobre todos, raiz onde não tem 1. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 sobre todos, raiz onde não tem 1. Aqui colocamos seno, aqui colocamos cosseno e os 3 principais ângulos que aparecem nas questões 30, 45 e 60. Montamos a nossa tabela e temos aqui uma mini tabela trigonométrica com senos e cossenos dos principais ângulos. Para trabalharmos com trigonometria, devemos antes compreender o que é o ciclo trigonométrico, uma invenção matemática dos antigos. Foi inventado da seguinte maneira: um círculo de raio 1, centro em 0, e raio 1. Não se preocupe com unidade de medida, 1 metro, 1 centímetro, não importa. O tamanho do raio é 1. Esse ponto A nós vamos chamar de ponto de início, de onde os ângulos se formam. Os ângulos formados no sentido anti-horário serão positivos. Os ângulos formados no sentido horário serão negativos. Existem 4 quadrantes no círculo trigonométrico: o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Para formar um ângulo no círculo trigonométrico, o braço do ângulo ele pode, por exemplo, a partir do início, subir, e vamos supor que ele suba até aqui. Vamos supor que esse ângulo aqui seja um ângulo que foi construído no sentido anti-horário de 30 graus. Veja, como ele foi construído no sentido anti-horário, ele é positivo. O que seria um ângulo de menos 30 graus? Bom, seria um ângulo produzido no sentido horário. O braço do ângulo iria agora
se movimentar nesse sentido. Esse seria um ângulo de menos 30 graus. Agora, o ângulo de menos 30 graus coincide com o ângulo de 330 graus positivos, ou seja, o braço do ângulo fica no mesmo lugar. Normalmente, nas nossas questões de física, nós vamos trabalhar com ângulos positivos. Ok? Então, dito isso, vamos agora compreender as noções de seno e cosseno. Veja que uma volta inteira nesse círculo trigonométrico corresponde a 360 graus. 0 grau é o ângulo de quando o braço do ângulo está todo deitado aqui no início A. 360 é uma volta inteira. Então, meia volta equivale a 180 graus. 1/4 de volta, 90 graus. 3/4 de volta, 270 graus. E 4/4 da volta, ou seja, uma volta inteira, 360 graus. Mas por que 360 graus? Isso tem razões históricas. Isso é fruto da antiga astronomia babilônica. E este número 360, além de ter suas raízes históricas, ele acabou sendo um número muito conveniente para você representar uma volta inteira. Porque 360 é um número que tem uma grande quantidade de divisores. Ele pode ser dividido por ele mesmo, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 e por muitos outros. Então, como ele tem uma grande quantidade de divisores, foi interessante manter o ângulo de uma volta inteira 360 graus. Então aqui nós temos o círculo trigonométrico representado em graus e em radianos. Radianos são esses números ligados ao número grego π. Bom, o que acontece é o seguinte: imagine que você tem uma circunferência e dessa circunferência nós vamos fazer aqui os quadrantes e vamos desenhar aqui um ângulo de meia volta. Então, nós sabemos que esse ângulo de meia volta é de 180 graus. O braço do ângulo vai estar aqui. Ele se movimentou no sentido anti-horário, a partir do início. Observe que ao mesmo tempo que o braço do ângulo ali, o raio, e é um raio que tem valor igual a 1, ele construiu um arco. Este arco daqui, que nós vamos chamar de S, ele mede exatamente metade do comprimento da circunferência. Bom, existe uma forma de você determinar o valor dos ângulos chamada de radiano. Então, qual é esta forma? Veja, por exemplo, nós temos um ângulo que começou aqui do início e nós temos aqui este ângulo aqui que nós vamos chamar de θ. Como é que nós calculamos o valor de θ em radianos? É muito fácil. Basta pegar o comprimento do arco, que eu vou pintar aqui em azul. O tamanho desse arco você pode medir com a fita métrica. E divide pelo tamanho do raio aqui, esse comprimento do centro até a borda da circunferência. O valor do resultado dessa conta vai dar o valor do ângulo em radianos. Agora veja que radiano, na verdade, é só um indicativo do método através do qual o ângulo foi retirado. Por quê? Porque nós temos aqui o arco, por exemplo, em metro. E o raio dado em metro também. O que vai acontecer? Vai cortar a unidade de medida e o ângulo vai ficar adimensional. E isso poderia causar confusão. Então, por exemplo, se alguém falasse que o ângulo vale 3. 3 o quê? 3 graus? Ou 3 radianos? São ângulos extremamente diferentes. 3 radianos é um ângulo grande. 3 graus, ele é bem pequenininho. Então, para não criar confusão,
A obtenção do ângulo em forma de radiano, que na verdade não tem unidade de medida, é chamado de rad. Você fala 3 radianos, 2 radianos, mas na verdade é um número puro, sem unidade de medida, é adimensional. Então vamos agora para a nossa situação aqui. Vamos encontrar o valor desse ângulo θ em radianos. Bom, esse ângulo em radianos vai ser o tamanho do arco dividido pelo tamanho desse raio aqui. Só que o tamanho desse arco vermelho é exatamente metade do comprimento da circunferência, dividido pelo raio. Se você fizer esta conta para qualquer circunferência, uma circunferência muito grande, uma circunferência do tamanho de uma moeda, não importa. Se você dividir metade do comprimento de uma circunferência pelo raio dela, você sempre vai achar aproximadamente 3,14. Esse número daqui, que nós vamos chamar de π. Então veja, metade do comprimento da circunferência dividido pelo raio dá π. Aqui é a mesma coisa que π sobre 1. Então faça produto dos meios igual a produto dos extremos. Vai ficar comprimento da circunferência sobre 2. Tudo isso aqui, né, vezes 1, vezes r vezes π. Então olha só o que aconteceu aqui, ó, comprimento da circunferência fica igual a 2πr, aquela formulinha do comprimento da circunferência que nós já conhecemos, né, do ensino fundamental. Então observe que esta fórmula do comprimento da circunferência 2πr, na verdade, é obtida pela técnica de obtenção de ângulos através da conta do radiano, arco sobre raio. Tudo bem? Então, veja, nós vimos que quando se trata de 180 graus, nós vamos obter para este ângulo θ o valor π em radianos, quando este ângulo é 180 graus. Então veja, 180 graus é π. Então metade de 180, que é 90, é π sobre 2. Então veja, a cada 90 graus, que corresponde aqui o ângulo de um quadrante, aqui é o primeiro quadrante, nós temos π sobre 2. Mais 90 graus, π sobre 2. π sobre 2 mais π sobre 2, π. E aqui, ó, mais 90 graus, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante. Aqui é mais π sobre 2. Então, π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2, 3π sobre 2. E depois, mais 90 graus, fechando aqui o quarto quadrante. Então, nós vamos ter π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2. Tudo isso daqui como somatório vai dar 4π sobre 2, que é 2π. Tudo bem? Então, se você quiser converter graus em radianos, você pode utilizar qualquer relação aqui. Você pode fazer assim, ó, 180 graus equivale a π radianos. Então, x graus vai ser y radianos. E aí você já tem uma regra de 3 simples e direta para converter uma coisa numa outra. Então, se você aproximasse π para 3, olha só como é que ficaria, não é? 180 graus seria 3 radianos. Isso é uma aproximação, não é? Então, qual seria o ângulo de 1 radiano? Então, seria 180 dividido por 3, 60 graus. Então, nós podemos dizer que 60 graus equivale aqui, ó, aproximadamente a 1 radiano. Tudo bem? Nós vamos trabalhar com vetores, com seno, cosseno e uma ou outra questão dependerá da utilização de tangente, mas principalmente seno e cosseno, porque dentro do assunto de vetores nós trabalhamos com a lei dos cossenos e também com a lei dos senos. Mas quais são esses conceitos aqui dentro do círculo trigonométrico ou ciclo trigonométrico? Veja, nós temos aqui um exemplo de 40 graus. Nós temos o braço do ângulo,
que eu vou pintar aqui na cor azul clara. O braço do ângulo terminou aqui, veja que ele tem tamanho igual a 1. Aqui nós temos o ângulo de 40 graus. Como é que nós desenhamos o cosseno de 40? É simples, basta fazer o seguinte, ó, pegar a pontinha do braço do ângulo e projetar isso na linha horizontal. A linha horizontal é onde repousam os valores dos cossenos. E basta você agora pintar do zero, que é a origem, até aonde a projeção pegou. Veja que a projeção pegou nesse ponto, um pouquinho antes de 0,8. E realmente, se você consultar uma tabela trigonométrica, ou se você tiver uma calculadora científica e extrair o cosseno de 40 graus, você vai encontrar para este valor daqui 0,766604. É um número irracional. Então nós temos aqui, ó, o cosseno de 40 graus. Veja que o cosseno é um valor numérico que fica. Cosseno de um ângulo, ele mora no intervalo de 1 a menos 1. São os valores extremos que um cosseno pode ter, né? Justamente por causa do tamanho do raio do círculo trigonométrico. Ele pode ir de mais 1 até menos 1. Mais 1 se o braço do ângulo estiver todo deitado e o valor do ângulo for 0 grau. Menos 1 se o braço do ângulo também estiver todo deitado, mas do lado esquerdo. Aí a projeção do braço dele na horizontal é o próprio tamanho dele, só que do lado esquerdo. Então vai bater em menos 1. Então esse é o conceito de cosseno. E o conceito de seno? Bom, nós já estamos vendo aqui a ideia, né? Basta você projetar a pontinha do braço do ângulo que toca na borda do círculo trigonométrico na vertical. Bateu exatamente nessa bolinha aqui, ó, e esse tamanho todo que você pode medir com uma régua vai dar o valor do seno de 40. Veja que fica um pouco acima de 0,6, abaixo de 0,8. Numa tabela trigonométrica ou usando uma calculadora científica, você vai encontrar o seno de 40 igual a 0,6427 e é um número racional. Tudo bem? Então veja que seno e cosseno nada mais são do que projeções do braço do ângulo para cosseno na horizontal, para seno na vertical. Tudo bem? Bom, e o que é a tangente? Bom, a tangente ela é localizada fora do círculo trigonométrico, através dessa reta tangente, justamente porque é uma reta que tangencia o círculo trigonométrico, justamente aqui no ponto de início de formação dos ângulos, o ponto A. Ok? E como é que nós desenhamos a tangente de um ângulo? Veja só, basta prolongar o braço do ângulo ao longo do seu próprio comprimento, até que ele toque em determinado ponto o eixo das tangentes. Então, todo esse comprimento daqui será, então, a tangente de 40 graus. Ok? Veja que o seno desse ângulo, né, um ângulo qualquer, também fica aprisionado entre mais 1 e menos 1, mas a tangente não. Porque ao passo que este ângulo for ficando mais alto, o prolongamento dele vai bater no eixo das tangentes em um ponto bem distante. Então, utilizando uma calculadora científica, você pode encontrar a tangente de 40 graus, que vai bater 0,8390. Então veja, ó, realmente se você pegar aqui, ó, e jogar para cá, ó, fica um pouquinho acima de 0,8, né? Então isso aqui, ó, vai bater, ó, tangente de 40 igual a 0,83909 e por aí vai. Ok?
mas tranquilamente a tangente pode ultrapassar o valor de 1 e pode chegar próximo de infinito quando o ângulo está se aproximando de 90 graus. Ok? Então esses são os conceitos, as ideias de seno, cosseno e tangente dentro do círculo trigonométrico, que tem raio 1, que tem início no ponto A e que forma ângulos positivos no sentido anti-horário. Agora, nós podemos ver o comportamento do círculo trigonométrico com o braço do ângulo em movimento, formando ângulos que ora passam pelo primeiro quadrante, ora passam pelo segundo quadrante, ora pelo terceiro quadrante e ora pelo quarto quadrante. Observe o comportamento do cosseno. O cosseno está simbolizado por esta linha azul. Veja que o cosseno vai ficar positivo, ou seja, à direita do zero, quando o braço do ângulo ele varre os quadrantes número 4 e número 1. Aí você vai ter valores de cosseno à direita do zero. Realmente, olha, para o primeiro e quarto quadrantes, o sinal do cosseno é positivo. Agora, quando é que você vai ter essa linha azul do cosseno à esquerda do zero para os lados negativos? É quando o braço do ângulo varre quais quadrantes? Então, vamos ver agora o braço do ângulo entrando no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Veja que o cosseno fica do lado esquerdo do zero. Então, realmente, para o segundo e para o terceiro quadrante, os valores de cosseno são negativos. Agora observe o comportamento do seno. O seno está sendo representado por esta barra laranja ou vermelha, né? Então veja, quando é que o seno fica acima do zero, representando então valores positivos? Agora, quando o braço do ângulo passa pelo primeiro ou pelo segundo quadrantes. Então o seno vai ser positivo no primeiro e no segundo quadrantes. E ora, quando é que o seno vai ficar negativo? Abaixo do zero, como agora, quando o braço do ângulo varre o terceiro ou quarto quadrantes. Então, para terceiro e quarto quadrantes, o seno fica abaixo do zero, encontrando então valores negativos. Agora, a tangente é o prolongamento do comprimento do braço do ângulo. Veja que a tangente está sendo representada pela linha amarela. A linha amarela ela vai ficar positiva quando o braço do ângulo passa pelo primeiro quadrante e também pelo terceiro quadrante. Veja que o prolongamento vai tocar em regiões acima do zero no primeiro quadrante, agora não, mas agora sim, terceiro quadrante. Então, para primeiro e terceiro quadrantes, as tangentes ficam acima do zero. E veja que elas vão ficar abaixo do zero quando o braço do ângulo está passando pelo quarto quadrante, como agora, e pelo segundo quadrante, como agora. A linha amarela fica abaixo do zero, ok? Então, para o segundo quadrante e para o quarto quadrante, as tangentes serão negativas. Tudo bem? Interessante compreender sinal de seno e cosseno, porque quando você estiver se deparando com uma tabela trigonométrica, você vai ver que existem senos e cossenos e tangentes, ou positivos ou negativos, vai depender do ângulo, vai depender do quadrante aonde este ângulo mora, ok? Os principais ângulos são aqueles que nós mais utilizamos, 30, 45 e 60. E também aqueles ângulos cujos braços dos ângulos residem nos eixos, né? Que é o ângulo de 0 grau, 90 graus, 180, 270 e volta para cá 360. Então esses são os principais ângulos. Ok? Agora veja, nós podemos trabalhar com relações interessantes. Nós podemos trabalhar com ângulos complementares, suplementares e replementares. Então, vamos lá. Ângulos complementares. Os ângulos são ditos complementares quando a soma dos dois dá 90 graus. Neste caso, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, por exemplo, nós temos 30 graus
com 60 graus. A soma desses dois ângulos dá 90 graus. Então, nós podemos dizer que esses dois ângulos, 30 e 60, são ângulos complementares. E veja só que coisa interessante. Aqui está o ângulo de 30 graus. Vamos desenhar, então, o seno de 30. É só projetar aqui, ó, na vertical. Lembre-se, seno você projeta na vertical. Bateu aqui. Quando você determina este tamanho, veja que fica exatamente na metade do raio do círculo trigonométrico. Se o círculo trigonométrico tem tamanho 1, a metade é 0,5, meio, ok? Então, nós temos aqui, ó, que o seno de 30 vale exatamente 0,5. Agora, vamos ver quanto vale o cosseno de 60? Bom, para desenhar 60 graus, vou utilizar um azul mais claro. É esse ângulo aqui. Está aqui, 60 graus. E o cosseno é desenhado projetando na horizontal. Vai bater exatamente neste ponto. Vamos pintar a partir do zero e medir com uma régua o seu comprimento. Vai ficar exatamente na metade do raio do círculo trigonométrico. Se o círculo trigonométrico tem raio 1, metade disso, 0,5. Então, olha para cá. O cosseno de 60 é igual a 0,5. Então, realmente, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Mas isso acontece por quê? Porque eles são ângulos complementares. Isso vale apenas para 30 e 60? Claro que não. Você pode dizer que o seno de 20 é igual ao cosseno de 70. Porque 20 mais 70 dá 90. Você pode dizer que o cosseno de 10 é igual ao seno de 80. E por aí vai. Ok? Então, muitas vezes, numa questão, você precisa do valor de um cosseno. E a questão te dá um seno de um outro ângulo. Mas, às vezes, a solução está justamente aí. Você entender essas relações. Vamos supor que, para resolver a questão, você necessitaria do cosseno de 10. Mas aí a questão deu no texto o seno de 80. Basta você saber que eles são iguais, porque a soma de 80 com 10 dá 90 e eles são complementares. Tudo bem? Ângulos complementares e suplementares têm comportamentos diferentes. Mas vamos retomar agora. O que foi que a gente já viu até agora? Bom, círculo trigonométrico, uma invenção antiga que tem raio igual a 1, então fica 1 para a direita, 1 para cima, menos 1 para a esquerda do zero e menos 1 para baixo. Ele forma ângulos a partir deste ponto, que é o início, e ângulos que são formados no sentido anti-horário são ângulos positivos. Então, aqui nós temos um ângulo positivo mais φ, por exemplo. Se o ângulo fizer um giro no sentido horário, ele vai ter um valor negativo, menos θ, por exemplo. E nós temos 4 quadrantes. O primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. O primeiro quadrante, ele vai ficar contido entre 0 e 90 graus. O segundo quadrante vai ficar contido entre 90 graus e 180 graus. E veja que eu coloco em aberto, porque o ângulo que está exatamente aqui em cima de um desses eixos não pertence a quadrante nenhum. Ângulos que pertencem ao terceiro quadrante são ângulos que estão no intervalo de 180 graus até aberto em 270 graus. E ângulos de quarto quadrante estão no intervalo de aberto em 270 graus até aberto em 360 graus. Ok? Nós vimos também que o seno ele é positivo
no primeiro e no segundo quadrantes. O seno é negativo no terceiro e no quarto. O cosseno, ele é positivo no primeiro e ele é positivo no quarto. E o cosseno é negativo no segundo e negativo no terceiro. Ok? Vimos que o conceito de cosseno é simplesmente você desenhar o braço do ângulo, um ângulo alfa qualquer, e projetar a pontinha lá do braço do ângulo, onde ele toca a borda do círculo trigonométrico. A projeção sempre se dá a 90 graus. E aí você vai desenhar da origem zero até onde a projeção pegou. E medir esse tamanho com uma régua. O comprimento vermelho é o cosseno de alfa. Vimos também o conceito de seno. Então, vamos lá, você tem esse ângulo aqui, ó, um ângulo maior do que 90 graus. O braço do ângulo tocou aqui. Aqui, ó, nós temos, por exemplo, esse ângulo alfa. Como é que nós desenharíamos o seno de alfa? Pega a pontinha do braço do ângulo, onde ele toca a borda do círculo trigonométrico, e projetamos sempre a 90 graus, só que agora no eixo vertical. Nós vamos pintar de onde a projeção pegou até o zero e vamos medir com uma régua o comprimento que existe aqui desse pintado azul. Então este comprimento vai ser igual ao seno de alfa. Nós vimos que tangente, ela na verdade é produzida quando você pega um ângulo qualquer. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um ângulo π e prolongamos o braço do ângulo até ele tocar no eixo das tangentes. Então, este comprimento aqui, ó, que eu estou pintando de azul, que vai lá do pontinho onde toca o prolongamento do braço do ângulo até o zero, este tamanho vai ser a tangente de π. Se o ângulo estiver no segundo quadrante, ele vai ter este ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa. E como é que você vai determinar a tangente do ângulo alfa? Bom, se você prolongar o braço do ângulo para a esquerda aqui, não vai tocar no eixo das tangentes, então você tem que prolongar o lado de cá. E toca o eixo das tangentes exatamente nesse ponto. Você vai pintar desse ponto até chegar no zero. Veja que vai dar uma tangente negativa. Então essa daqui, ó, vai ser a tangente de alfa. Vai ter um valor negativo, enquanto que o de cima um valor positivo. Ok? Então, a tangente ela vai ser positiva para ângulos de primeiro quadrante e para ângulos de terceiro quadrante. E ela vai ser negativa para ângulos de segundo quadrante e de quarto quadrante. Graus e radianos. Nós vimos que no círculo trigonométrico, o ponto de início começa com 0 grau. Aqui nós temos 1/4 de volta, 90 graus. Aqui nós temos meia volta, nós temos 180 graus. 3/4 de volta, 270 graus. E uma volta inteira, 360 graus. Mas em radianos, isso pode ser convertido assim. 0 graus é a mesma coisa que 0 radiano. Mais 90 graus é π/2 radianos. E vimos que, na verdade, radiano é adimensional. 180 graus é π radianos. 270 graus, 3π/2 radianos. E 360, 2π radianos. Ângulos complementares. Nós vimos, por exemplo, o caso de 30 graus. Então, aqui nós temos 30 graus. E vamos desenhar, por exemplo, o seno de 30, que é essa altura exatamente aqui, pintada na vertical. Nós vimos que o seno de 30 vai bater exatamente na metade do raio do círculo trigonométrico, vai bater em 0,5. Depois, fazendo o complementar dele, vamos desenhar aqui agora o ângulo de 60 graus. Então,
está aqui 60 graus. Veja que é realmente o dobro de 30, né? 60 graus. E vamos desenhar agora o cosseno de 60. Bom, cosseno é a projeção aqui, ó, da pontinha do braço do ângulo, sempre a 90 graus, batendo só que na horizontal. Então, esse daqui é o cosseno de 60. Se você medir com a régua, você vai ver que ele bate exatamente na metade do raio do círculo trigonométrico. Então, também vale 0,5. Então, o que acontece com ângulos complementares? Se ângulos são complementares, a soma dos dois dá 90 graus. E aí você vai ter que o seno de θ é igual ao cosseno de φ, ou que o cosseno de θ é igual ao seno de φ. Como você pode ver aqui, né? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E agora vamos para os ângulos suplementares. Bom, para ângulos suplementares, eu também vou continuar com um ângulo de 30 graus. Está aqui. Bom, suplementar acontece quando a soma dos ângulos dá 180 graus. Então, qual é o número que somado com 30 graus vai dar como resultado 180? Vai ter que ser o ângulo de 150 graus. Então, deixa eu desenhar aqui o ângulo de 150 graus. Vou desenhar aqui na cor vermelha o ângulo de 150 graus. Então, o braço do ângulo vai estar batendo aqui. Sentido anti-horário, a partir do início. O início aqui, ó, do giro do braço do ângulo está sempre aqui. Ok? Veja que os dois giros aconteceram no sentido anti-horário. Então, os dois ângulos são positivos. Mais 30 e aqui mais 150. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Em roxo, vamos pintar o seno de 30. Seno é a projeção na vertical. Então, aqui é o seno de 30. Agora, vamos desenhar o seno de 150. Bom, essa projeção do braço do ângulo aqui, ó, de 150 na vertical. Então, esse cara aqui, ó, vai ser o seno de 150. Olha só que surpresa boa. Os dois têm exatamente o mesmo tamanho. Então, o que acontece com ângulos suplementares? A soma deles dá 180 e você pode dizer que o seno de θ é exatamente igual ao seno de φ. Isso vale apenas para 30 e 150? Claro que não. Vale para 20 e 160. Vale para 10 e 170. Não importa. Se a soma dos ângulos dá 180 graus, eles são suplementares e eles sempre vão ter o mesmo valor de seno. Agora vamos ver o que acontece com o cosseno. Vamos pintar aqui o cosseno de 30 graus. É a pintura do zero até a projeção da pontinha do braço do ângulo na horizontal. Vai bater aqui. Não é? O cosseno de 30 tem um tamanho que é raiz de 3 sobre 2. Então, se você bater aí na sua calculadora científica, raiz de 3 dividido por 2, você vai encontrar 0,866025 e por aí vai, né? Pronto. Agora, vamos desenhar em vermelho o cosseno de 150. Vamos projetar a pontinha do braço do ângulo na horizontal. Vai bater aqui e aí nós vamos pintar daqui até o zero. Vamos pegar a nossa régua e medir. Nós vamos achar que o cosseno de 150 é exatamente menos raiz de 3 sobre 2. Porque lembre, à direita do zero você tem valores positivos. À esquerda do zero, valores negativos. Para cima do zero, valores positivos. Para baixo do zero, valores negativos. Ou seja, o cosseno de 150 vai dar igual a menos 0,866025 e por aí vai. Então, o que nós podemos dizer a respeito dos cossenos de ângulos suplementares? Que o cosseno de θ é igual a menos o cosseno de φ, ou tanto faz, né? Nós podemos dizer que menos o cosseno de θ é igual ao cosseno de φ.
Então, quando os ângulos são suplementares, eles possuem os mesmos ângulos, ou melhor, eles possuem os mesmos senos. Seno igual. Agora, os cossenos têm mesmo tamanho, mas sinais trocados. Ângulos suplementares. Senos iguais. Cossenos com sinal trocado. Então, está aí o nosso resuminho de ângulos complementares, quando a soma dá 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Ângulos suplementares, os senos são iguais e os cossenos apenas trocam de sinal. E quando os ângulos são replementares, agora você precisa que os ângulos sejam replementares, ou seja, alfa mais beta dá 360 graus. Então vamos lá, vamos desenhar o ângulo de 30 graus. Está aqui. Sentido anti-horário positivo, então o ângulo. Bom, 30 graus. Para dar 360 graus, eu preciso somar aqui com 330. Então, vamos desenhar o ângulo de 330. Vou desenhar aqui na cor azul. E o ângulo é desenhado assim. Sentido anti-horário. Então, esse é o ângulo de 330 graus. Ok? Então, vamos lá. Vamos desenhar o cosseno de 330. É só pegar a pontinha do braço do ângulo, projetar na horizontal e daqui para cá pintar até o zero. Veja que se você agora for desenhar o cosseno de 30, que também é a projeção do pontinho do braço do ângulo na horizontal, vai bater exatamente no mesmo lugar. Os dois valores aqui vão ser raiz de 3 sobre 2. Então, olha o que acontece, que legal. Quando os ângulos são replementares, cosseno de um é igual ao cosseno do outro. E o que acontece com os senos? Já dá para ver ali o que vai acontecer, não é? Vamos desenhar o seno de 330. É essa pintura aqui, vertical para baixo. Vai bater exatamente em menos meio. Enquanto que o seno de 30, vou pintar agora na cor vermelha, vai ser exatamente essa pintura aqui. Ó. Vai bater exatamente no valor mais 1 sobre 2. Então, o que é que acontece com os senos dos ângulos replementares? Os senos deles são exatamente opostos em sinal. O seno de um é menos o seno do outro, enquanto que os cossenos é que são iguais. Comportamento justamente oposto ao de ângulos suplementares, ok? Então está aí o nosso resumo. Quando os ângulos são replementares, a soma dá 360 graus. Os cossenos são iguais e os senos têm sinais trocados. E para que tudo isso serve? Veja bem, para formar uma tabela trigonométrica gigante, bem maior do que aquela que nós formamos com 30, 45 e 60, através daquela frase que tem rima, não é? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 sobre todos, raiz onde não tem 1. Aí você bota seno, cosseno, 30, 45 e 60. É uma tabela pobrezinha. Só tem 3 ângulos e o seno e o cosseno deles. O que você pode fazer para aumentar esta tabela? Trabalhar, por exemplo, com os ângulos suplementares dos primeiros. Então veja, quem é o suplementar de 30? É exatamente 150. Porque 30 mais 150 dá 180. E o que acontece com os ângulos suplementares? Os senos são iguais. E os cossenos? Um é positivo e o outro é negativo. Tem sinal trocado. Percebeu? Você pode fazer a mesma coisa com os outros ângulos, trabalhar com os suplementares deles. Então vamos lá. Suplementar de 45 é 135. Porque 45 mais 135 dá 180. Então, os senos são iguais. Mais raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2.
E o cosseno? Troca de sinal. Se o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. Ok? E você pode trabalhar também com o suplementar de 60. Pegando agora na cor roxa aqui, ó, 60 tem como suplementar 120. A soma dos dois dá 180. O que a gente vai fazer? Repetir o seno. E trocar o sinal do cosseno. Um é mais, o outro é menos. Tudo bem? Então veja que você também depois pode trabalhar com os replementares. Então você pode trabalhar com o replementar de 150. O replementar de 150 vai ser justamente 210, porque a soma dos dois dá 360. E aí o que acontece quando os ângulos são replementares? Os senos têm sinais contrários. Veja, 150 mais meio. Então, 210 menos meio. E o que acontece com os cossenos dos ângulos replementares? São exatamente iguais em valor e sinal. Percebeu? Então, assim você constrói uma tabela trigonométrica bem maior do que aquela basiquinha que é fruto daquela frase rimada. Isso é importante? Sim, é importante. Você pode se deparar com uma questão de vetores, onde você precisa, por exemplo, do seno de 210 graus. Mas aí a questão te oferece o seno de 150. E aí você tem que lembrar que 210 e 150 são ângulos replementares, portanto, o seno de um é o negativo do seno do outro. Tudo bem? Outra coisa interessante é que dentro do círculo trigonométrico forma-se um triângulo retângulo. Então veja, nós temos aqui o braço do ângulo, que tem tamanho igual a 1, que é o raio do círculo trigonométrico. Temos aqui o ângulo alfa. O braço do ângulo tocou na borda do círculo trigonométrico exatamente neste ponto. Projetando na horizontal, nós temos aqui, ó, o tamanho do cosseno de alfa. E projetando isso na vertical, tocou exatamente aqui, este tamanho equivale ao seno de alfa. Mas veja que o seno de alfa é exatamente o tamanho desse cara daqui, seno de alfa. Então veja que você acabou de construir um triângulo retângulo, que tem hipotenusa igual a 1, este ângulo alfa. Nós temos que o cosseno de alfa vai funcionar para alfa como cateto adjacente, aquele que está grudadinho aqui, e o seno de alfa vai funcionar para alfa como sendo o cateto oposto. Então, você vai fazer o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que a hipotenusa é o raio do círculo trigonométrico, que vale 1. O cateto oposto é o seno de alfa e o cateto adjacente, o cosseno. Então, essa conta vai ficar assim. 1 ao quadrado é 1. Seno de alfa ao quadrado é a mesma coisa que seno ao quadrado de alfa. Cosseno de alfa ao quadrado é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de alfa. Esta daqui é a relação trigonométrica fundamental. E ela é muito útil quando você tem um seno, mas precisa um cosseno. Então, vamos lá. Vamos lembrar aqui da nossa tabelinha básica, que é construída por aquela frase rimada. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 sobre todos. Raiz onde não tem 1. Aqui nós botamos seno e aqui cosseno. Aqui nós colocamos os principais ângulos 30, 45 e 60. Vamos fazer aqui a nossa tabelinha. Pronto. Veja só, você pode verificar por essa tabelinha trigonométrica que o ângulo de 60 graus tem seno raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 graus vale meio. Né? Aqui, ó, cosseno.
E aqui, cá em cima, seno do ângulo de 60. Tá? Então, vamos comprovar isso através da relação trigonométrica fundamental. Se seno de alfa igual a raiz de 3 sobre 2, calcule o cosseno de alfa. Então, está aí o desafio. O que você vai fazer? Pegar a relação trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Ele já deu que o seno é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2, tudo isso aqui ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Bom, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vai ficar 3 sobre 4, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Cosseno ao quadrado de alfa, vou deixar ele sozinho aqui, e vou passar o 3/4 para o outro lado. Ele passa negativo, menos 3/4. Cosseno ao quadrado de alfa, então, vou tirar o MMC aqui, ó, aqui está sobre 1, né? MMC entre 1 e 4 é 4, então aqui vai ficar, ó, 4 menos 3 sobre 4. Então, cosseno ao quadrado de alfa vai ficar igual a 1 sobre 4. Mas ele quer o cosseno de alfa. Cosseno de alfa, então, vai ficar igual a raizona de 1 sobre 4. Isso daqui é a mesma coisa que raiz de 1 sobre raiz de 4, né? Então, cosseno de alfa, realmente, 1 sobre 2. Veja, se um ângulo tem seno raiz de 3 sobre 2, o cosseno dele só pode ser 1 sobre 2, conforme nós já tínhamos checado na nossa tabela. Mas, através da relação trigonométrica fundamental, fizemos a conta para comprovar. É importante conhecer essa relação, porque o ângulo poderia ser, por exemplo, de 40 graus. E aí você não tem o valor dele. Você já tem de cabeça 30, 45, 60. Poderia ser um ângulo de 80 graus. Você precisa do cosseno de 80. Aí a questão te deu o seno de 80. Então, através de uma informação, você encontra a outra. Ok? Outra coisa interessante que nós podemos extrair desse triângulo retângulo formado dentro do círculo trigonométrico, aqui é 90 graus, ó, é que o seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Veja só, a hipotenusa dentro do círculo trigonométrico, ela tem valor igual a 1. É o tamanho do raio do círculo trigonométrico. Então, se você pegar para este ângulo daqui e determinar o seno dele vai dar exatamente o valor do cateto oposto, porque o cateto oposto é exatamente do mesmo tamanho do seno de alfa. Então, o cateto oposto é o próprio seno de alfa. E a hipotenusa vale quanto? Vale 1. Então, seno de alfa é igual a seno de alfa sobre 1? Claro que é. Outra coisa que você pode fazer é extrair o cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Porque, veja, o cateto adjacente é esse vizinho aqui, ó. Esse sujeito. Ele é o cateto adjacente. Então, se você pegar aqui, ó, o cosseno de alfa vai ser o próprio valor do cateto adjacente, que é o próprio cosseno de alfa, sobre a hipotenusa, que vale 1. Então, cosseno de alfa é igual a cosseno de alfa sobre 1? Claro que é. Aí você deve estar pensando assim, mas esta relação só é válida dentro do círculo trigonométrico. E se nós sairmos do círculo trigonométrico? Vamos fazer um triângulo que sai disso daí. Um triângulo que tem o dobro do tamanho, este. Então, veja, agora eu dobrei o tamanho da hipotenusa. Tem um dentro do círculo trigonométrico e um fora, formando agora uma hipotenusa que vale 2. Só que quando você dobra o tamanho da hipotenusa, você acaba dobrando o cateto adjacente e dobrando o cateto oposto. Veja aqui, ó. Vai dar exatamente o dobro. Ok? Então, aqui é seno de alfa. Aqui também vai ser seno de alfa. Aqui também nós dobramos, aqui é cosseno de alfa.
esse lado de cá, em verde mais claro, também é cosseno de alfa. Então veja que a relação continua válida. O seno de alfa vai ser igual a cateto oposto, que é 2 seno de alfa, sobre hipotenusa, que agora é 2. E o cosseno de alfa? O cosseno de alfa agora vai ser igual a cateto adjacente, que é 2 cosseno de alfa, sobre hipotenusa, que é 2. Então vai continuar válido. Então, dizer que seno é cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa vale para qualquer triângulo retângulo. Ok? Então, por exemplo, nós temos aquele triângulo retângulo que é muito conhecido de todos, que é o triângulo retângulo que tem lados hipotenusa 5, menor lado 3 e o cateto maior 4. Vamos supor que eu quero esse ângulo daqui, o ângulo alfa. Então vamos lá, quem é o seno de alfa? Nós podemos utilizar a mesma fórmula daqui. Cateto oposto, que é 3, sobre hipotenusa, que é 5. Isso vai dar 0,6. Quem é o cosseno de alfa? Podemos utilizar a mesma técnica daqui. Cosseno, dentro do triângulo retângulo, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Olhe para alfa e olhe quem é o cateto adjacente a ele. 4. Sobre hipotenusa 5, isso vai dar 0,6. Ou melhor, 0,8. Tudo bem? E a tangente? Nós já vimos que a tangente ela é encontrada quando você prolonga o braço do ângulo até que esse prolongamento toque no eixo das tangentes, que é um eixo que tangencia o círculo trigonométrico, exatamente aqui passando pelo seu início. Veja só, nós vamos agora dizer que aqui nós temos um triângulo grande com vértices A, B e C. E também temos um triângulo interno com vértices A, X e Y. Dá para ver que o triângulo AXY é semelhante ao triângulo ABC. Quando triângulos são semelhantes, o que é que você pode fazer? Você pode fazer assim, ó, a altura do triângulo grandão sobre base do triângulo grandão é igual à altura do triângulo pequeno sobre base do triângulo pequeno. Ok? Então, vamos lá. Qual é a altura do triângulo grandão? É a tangente, está aqui. A base do triângulo maior é todo esse tamanho daqui para cá, que é o próprio raio do círculo trigonométrico, que vale 1. Está aqui. Bom, para o triângulo AXY, vamos lá. A altura do triângulo menor, o Hzinho, vai ser o próprio seno. Está aqui. E a base dele? A base é a projeção na horizontal. A base dele é o próprio valor do cosseno, que está aqui. Então, veja, tangente sobre 1 é igual a seno sobre cosseno. Então, nós podemos dizer que tangente é seno sobre cosseno. Então, veja, naquele triângulo retângulo que nós fizemos antes, que tem lados 5, 3 e 4. Nós podemos, então, aqui desenhar um ângulo alfa. E aí, vamos lá, não é? Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa. Agora, pegando essa nova relação, tangente de alfa é seno sobre cosseno. Então, seno, 3 sobre 5, sobre cosseno, 4 sobre 5. Ora, isso aqui é divisão de frações. Vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o que é que nós vamos ter? O 5 cortado. Então, tangente de alfa ficou igual a 3 sobre 4. Só que veja, 3 nós já tínhamos visto. Em relação a alfa, ele é o cateto oposto. E 4, nós já tínhamos visto. Em relação a alfa, ele é o cateto adjacente. Então, você também pode dizer o seguinte, ó, dentro do triângulo retângulo, a tangente
É também calculado assim, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente é seno sobre cosseno, ou cateto oposto sobre cateto adjacente. Tudo bem? Então, vamos para algumas questões. Determine os valores x, y, w e z em cada caso. Então, vamos lá. Na primeira situação, ele quer o valor de x, e aí você localiza, ó, x é uma hipotenusa. E o que é que você tem? Um ângulo de 30 graus e um cateto. E este cateto, se você prestar bem atenção nele, você verá que ele está grudado com um ângulo, ou seja, este 16 aqui é um cateto adjacente a 30. Cateto adjacente nos lembra a utilizar o quê? Cosseno. Então, vamos lá, ó, para a primeira questão. Cosseno de 30 é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Monte aqui em cima aquela tabela trigonométrica básica. Ó, 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 sobre todos. Raiz onde não tem 1. 30, ou melhor, seno, cosseno, 30, 45, 60. Claro, né, a gente fala raiz onde não tem 1, porque se você botar a raiz de 1 é 1 mesmo. Né? Então, aqui vai ficar, ó, cosseno de 30, pela tabelinha lá, ó, raiz de 3 sobre 2, igual a cateto adjacente, que é 16, sobre a hipotenusa, que é x. Então, nós vamos ficar com o produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vezes raiz de 3 igual a 16 vezes 2, né? 32. Fazer 16 vezes 2. Né? Então, aqui vai ficar x raiz de 3, ou melhor, já vou separar, né? Vou botar assim, x igual a 32 sobre raiz de 3. Quando você tem uma raiz no denominador, você deve racionalizar. Você não vai encontrar vestibulares com as alternativas objetivas ABCDE ou ABCD com raiz no denominador. Para tanto, você tem que se livrar multiplicando pela mesma raiz em cima e embaixo. Aí vai ficar assim, ó, em cima 32 raiz de 3 e embaixo vai ficar raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Como 32 não é divisível por 3, você pode parar por aqui. Tudo bem? Pronto, então vamos agora para o próximo. Aqui foi a letra A. Vamos agora para a letra B. Bom, na letra B, o que é agora a incógnita? É um ângulo. E o que é que você tem? Você tem um valor de uma hipotenusa. E em relação a esse ângulo, você tem um cateto oposto. Cateto oposto deve acender na sua cabeça um alerta. É possível que você tenha que utilizar seno. Então vamos lá. Seno de y é igual a cateto oposto, 13, sobre o valor da hipotenusa, 26. Então seno de y vai ser igual a 1 sobre 2. Logo, olhando para a tabela trigonométrica, quem é o ângulo que tem seno igual a meio? Seno igual a meio, 30 graus. Y igual a 30 graus. Ok? Letra C agora. Vamos fazer aqui. O que nós temos na letra C? Nós temos um ângulo, temos uma hipotenusa e temos esse cateto aqui. Ele é o quê? É um cateto oposto também. Então, vai acender na sua cabeça o alerta de seno. Então, vamos lá. Seno de 60 igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60. Olha na tabelinha lá em cima. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Igual a cateto oposto, é o W, sobre hipotenusa, 18. Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, 2W igual a 18 raiz de 3.
Então, você vai ter W igual a 18 raiz de 3 sobre 2. Então, você vai ter W igual a 9 raiz de 3. E, por último, a letra D aqui. Veja agora, o que nós temos? Nós temos um ângulo, temos esse carinha que está do lado aqui, que é um cateto adjacente, e queremos saber o valor de quem? Da hipotenusa. Cateto adjacente, nós temos o ângulo e queremos saber o valor da hipotenusa. Então, cateto adjacente, você pode utilizar cosseno. Então, vamos lá. Cosseno de 45 vai ser igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 45, olha na tabelinha lá em cima, raiz de 2 sobre 2. É igual a cateto adjacente, 20, sobre a hipotenusa, Z. Pronto. Produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, Z vai ficar igual a 20 vezes 2 sobre raiz de 2. E nós já vimos, né? Raiz no denominador, você tem que tirar ela daí. E o truque matemático é multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz de 2. Pela própria raiz. O que vai ficar? Então, lá em cima nós vamos ter Z igual a 20 vezes 2 vezes raiz de 2. E embaixo? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, veja, esse 2 vai cortar com esse. E aí nós vamos ter que Z vai valer 20 raiz de 2. Ok? Vamos para a próxima questão. Em um triângulo retângulo, determine as medidas dos ângulos agudos e da hipotenusa, sabendo que um dos catetos mede 3 centímetros e o outro mede raiz de 3. Então, vou fazer aqui um cateto que mede 3 centímetros e um outro cateto, 90 graus aqui, que mede raiz de 3. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 1,73. Né? Deixa eu confirmar se é isso aqui mesmo. Raiz de 3, 1,73. Mas vamos trabalhar com raiz de 3, tá? E nós vamos ter aqui, ó, o valor da hipotenusa. Pronto. Ele quer que você faça o seguinte: determine as medidas dos ângulos agudos e da hipotenusa. Ele quer que você encontre o ângulo A, o ângulo B e a hipotenusa. As três coisas. Então, primeiro, determinando a hipotenusa. Como é que você faz? Eu vou chamar essa hipotenusa aqui de x. Você vai fazer x ao quadrado, teorema de Pitágoras, né? 3 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 9 mais 3. Então, x ao quadrado igual a 12. Então, x é igual a raiz de 12. Só que raiz de 12 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 3, que é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 3. Então, x vai ser, ó, raiz de 4 você tem, né? 2. Então, 2 raiz de 3, tá bom? Centímetros. Agora, vamos determinar o ângulo A. Como é que você faz? Ora, você já tem o cateto adjacente, você já tem o cateto oposto e já tem o valor da hipotenusa. Então, você pode utilizar seno ou cosseno. Vamos lá, se você fizesse seno de A. Seno de A vai ser igual a cateto oposto, raiz de 3, sobre o valor da hipotenusa x, que é 2 raiz de 3. Cortaria esse cara com esse, e aí você teria o seno de A igual a 1 sobre 2, que é o ângulo que tem seno igual a meio. Logo, A igual a 30 graus. Agora, calculando o B, você também pode usar seno ou cosseno, tanto faz. Bom, vamos lá. Eu utilizei seno para A, vou utilizar seno para B também. Então, seno de B vai ficar cateto oposto, 3,
sobre a hipotenusa. A hipotenusa é quanto? É 2 raiz de 3. Pode ficar essa raiz de 3 aqui embaixo? Não pode, né? Então, o que é que você vai ter que fazer? Multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Ok? Ó, aqui é para calcular B. Tá? Então, o que é que eu vou utilizar? Vou utilizar o seno de B. Pronto, agora está melhor, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá bom? Separar aqui, ó. Então, vamos lá. O seno de B, já racionalizando aqui, vai ficar assim, ó. Seno de B igual a 3 raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Vai dar 3. Você vai cortar aqui, ó. Então, vai ficar quanto? Raiz de 3 sobre 2. Pronto. Seno de B igual a raiz de 3 sobre 2. Quem é o ângulo que tem seno igual a raiz de 3 sobre 2? Aí você bota aqui, ó, logo B igual a 60 graus. Tudo bem? Veja que nem era necessário fazer trigonometria para achar B, porque você sabe o seguinte, ó, a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180 graus. Se você já tem um ângulo de 90, porque o triângulo é retângulo, você já tem o valor de A, que é 30, quanto é que é B, para que o restante aqui, a soma total de 180? Percebeu? Então, aqui ó, você vai ter do lado de cá 120 mais B, do outro lado 180. Então, B vai ser 180 menos 120. B vai dar 60 do mesmo jeito. Ok? Você pode fazer pela soma dos ângulos internos de um triângulo ou pela relação trigonométrica. Eu também poderia ter escolhido cosseno para calcular o A e o cosseno para calcular o B. Daria a mesma coisa, tudo bem? Terceira questão. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de... Então veja, ó, o corpo da rampa tem 36 metros. Em relação à horizontal, nós temos então aqui uma altura. A pessoa está aqui em cima. A que altura ela se encontra? Bom, ele disse que o ângulo que a rampa faz é de 30 graus. Aí você tem que ver, ó, o que é que você tem? Você tem um ângulo, tem uma hipotenusa, e esse H aqui é o que em relação a 30? É um cateto oposto. Cateto oposto deve acender o alerta para se utilizar seno. Então, vamos lá. Seno de 30 é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é 1 sobre 2. Então, H e aqui 36. Produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, o H vai ser 36 sobre 2. Vai dar uma altura de 18 metros. Então, letra E. Questão número 4. Se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem 2A e 4A, respectivamente, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado é... Então, vamos lá, ó, hipotenusa 4A. E o cateto daqui, 2A. Aqui eu tenho o cateto maior. 90 graus, triângulo retângulo, e aqui o ângulo, alfa. E ele quer justamente que você calcule o quê? A tangente do ângulo oposto ao menor lado. O menor lado é 2, né? Esse lado x aqui é maior do que esse lado de cá, 2A. Então, ele quer que você calcule a tangente de alfa. Tudo bem? Bom, então veja. Tangente é seno sobre cosseno, ou cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nesse caso, você precisa calcular o valor de x.
Para tanto, utilize o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui vai dar 16a ao quadrado, aqui vai dar 4a ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos trazer 4a ao quadrado mais x quadrado para cá e botar 16a quadrado para cá. Então x quadrado vai ficar igual a 16a quadrado menos 4a quadrado. X quadrado vai ser igual a 12a quadrado. X vai ser igual a raiz de 12a quadrado, que é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 3 vezes a quadrado, que é a mesma coisa que você fazer raiz de 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de a quadrado. Então você pode dizer aqui, ó, raiz de 4 é 2, raiz de a quadrado é a, raiz de 3 é a raiz de 3. Então esse x aqui, ele vai valer 2a raiz de 3. Então agora você já pode fazer a tangente de alfa, porque você vai fazer cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a tangente de alfa vai ser igual a cateto oposto, 2a, sobre cateto adjacente, 2a raiz de 3. Cortou aqui, ó. Vai ficar 1 sobre raiz de 3. Não vai deixar raiz de 3 no denominador. Então multiplique em cima e embaixo pela mesma raiz que aparece no denominador. Vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3. Então a tangente de alfa deu raiz de 3 sobre 3, né? Que é justamente o ângulo de 30 graus. Questão número 5. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e percorreu uma linha reta de 8.000 metros. Então veja, essa linha vermelha aqui, ó, até o fundo do avião, ela tem 8.000 metros. Tá? E o ângulo em relação ao solo, 40 graus. Nessa situação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Ele quer que você calcule, então, essa altura aqui. Ó. O que você tem? Você tem um ângulo, tem uma hipotenusa e quer saber o valor do quê? Desse cara, que é quem? Cateto oposto. Então, isso deve acender na sua cabeça o alerta de seno. Então, vamos lá. Seno de 40 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 40, a questão deu 0,64. Cateto oposto é a altura que você quer calcular. E a hipotenusa é o quanto o avião já percorreu, 8.000 metros. Lembre-se que 0,64, na verdade, aqui está sobre 1. Então, você vai fazer produto dos meios igual a produto dos extremos. Vai ficar h vezes 1 igual a 8.000 vezes 0,64. Então, h vai ser 8.000 vezes 0,64, que vai dar 5.120 metros. Essa é a altura da aeronave agora. Tudo bem? E finalizando, nós temos aí a sexta questão. Um menino avista o ponto mais alto de um morro, conforme figura abaixo. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, calcule a altura h deste ponto. Então vamos lá, né? Bem, veja. Esse ângulo de 20 graus pega do olho do menino, ó, dessa linha horizontal da altura do olho do menino, até a mira, que pega exatamente lá no ponto mais alto da montanha. Essa altura daqui toda é a que ele quer, a altura h. Do olho do menino até o chão, veja que esse desenho está errado, está passando um pouquinho aqui, ó. Daqui para cá, nós temos 1,30 m. Então, significa dizer que daqui para cá, nós temos também 1,30 m. Para você pegar a altura toda dessa montanha, você precisa pegar, então, toda essa parte aqui, ó,
que nós vamos chamar de x. Então dá para ver que a altura h da montanha vai ser x mais 1,30. Claro que esse desenho aqui está completamente fora de escala, né? Outra coisa, essa distância daqui para cá, ó, é de 500 metros. Ok? Está aqui a informação. Então nós acabamos de formar um triângulo que eu vou pintar aqui, ó, na cor azul. Esse triângulo aqui, ó, que tem ângulo 20, base 500 e altura x. Altura x, tá? Então reproduzindo ele aqui para fora, esse triângulo vai ser assim, ó. Ângulo 20, altura x e base 500. Nós temos que achar x, porque somando com 1,30 vai dar o valor de h. Como é que acha x aí? Olhe para esse 20, olhando para x. X é o quê? Cateto oposto. Então deve acender a lanterna aí de seno, não é isso? Então seno de 20 igual a cateto oposto, ou melhor, nesse caso não, né? Apesar de nós querermos saber aqui o valor de x, que é um cateto oposto, não vamos utilizar seno, não. Por quê? Porque o valor da hipotenusa aqui, ó, é desconhecido. Mas nós temos esse cara é o cateto adjacente. Então, o que é que nós vamos utilizar? Se queremos o cateto oposto, já temos o cateto adjacente e temos a informação aqui da tangente de 20, então é por tangente que resolve essa daqui. Tangente de 20 igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 20 a questão deu 0,36, né, valor tabelado lá na tabela trigonométrica. Cateto oposto x, cateto adjacente 500. Então, fazendo essa conta aqui, ó, 500 vezes 0,36, você vai achar um valor de 180. Logo, qual é o tamanho total da montanha? H vai ser igual a x mais 1,30, que é a altura dos olhos do menino até o chão. A altura toda da montanha vai ser 180 mais 1,30. Então, isso aqui vai dar 181,30. Tudo bem? Então, aqui nós acabamos de fazer uma revisão básica de trigonometria, círculo trigonométrico e relações trigonométricas no triângulo retângulo, a noção de seno, cosseno e tangente. Agora sim, nós já temos um ferramental mínimo para entrarmos no curso de vetores. Ok, pessoal? Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.